Os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Quem são os filhos de Deus nessa passagem? Seriam os anjos? E quem são as filhas dos homens? E quanto aos gigantes? Quem são eles? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pensando as Escrituras. No vídeo de hoje eu quero refletir sobre uma passagem bíblica um pouco polêmica que se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte para nós. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Existem pelo menos 3 interpretações a respeito desse versículo. A primeira delas afirma que a expressão filhos dos homens se refere aos anjos caídos, ou seja, aos demônios, ao passo que a expressão filhas dos homens se refere às mulheres de forma geral. Dessa forma, os anjos e as mulheres tiveram relação sexual e a partir dessa relação sexual nasceram os gigantes, que pertenciam a uma raça superior na Terra. Bem, pessoal, é verdade que a Bíblia utiliza a expressão filhos de Deus para se referir aos anjos. Você pode conferir na sua própria Bíblia os versículos que vão aparecer aqui embaixo. Todavia, a Bíblia não se limita a essa expressão para se referir aos anjos. Os anjos também são chamados de espíritos, poderes, vigilantes e outros nomes. Você pode consultar na sua Bíblia os versículos que vão aparecer aqui embaixo também. Além disso, se os gigantes nasceram a partir da união sexual entre humanos e anjos, significa que os gigantes são uma mistura de 2 raças, da raça angelical e da raça humana. E isso cria um problema teológico, porque segundo a Bíblia, apenas os humanos podem ser redimidos por Deus. O anjo não pode ser redimido. Mas se o gigante é uma mistura de humano com anjo, como que ele vai ser redimido por Deus? A segunda interpretação afirma que a expressão filhos de Deus se refere à linhagem de Sete, ou seja, uma linhagem piedosa que temia a Deus. Ao passo que a expressão filhas dos homens se refere à linhagem de Caim, uma linhagem perversa que não temia o nome do Senhor. Então, o que nós temos aqui é a união sexual entre pessoas tementes a Deus e pessoas não tementes a Deus. E o resultado dessa união foram os gigantes. O problema dessa segunda interpretação é atribuir significado diferente a uma mesma expressão que aparece no mesmo contexto. Por exemplo, no versículo 1 do mesmo capítulo 6 de Gênesis, está escrito: como se foram multiplicando os homens na terra. A expressão os homens no hebraico é ha'adam e se refere à humanidade de forma geral. No versículo 4 do mesmo capítulo aparece exatamente a mesma expressão ha'adam, mas os defensores dessa segunda teoria afirmam que nesse segundo caso não se refere à humanidade em geral, mas se refere à linhagem ímpia de Caim. Mas daí a gente se pergunta, por que a mesma expressão hebraica é interpretada de forma diferente dentro do mesmo contexto? Além disso, por que essas pessoas nasceram gigantes? Será que houve alguma mudança no DNA delas só porque houve relação sexual entre um homem temente a Deus e uma mulher não temente a Deus? E por causa desses fatores, nós também não subscrevemos a segunda interpretação. Mas diante disso, irmãos, como que nós podemos interpretar essa passagem tão polêmica de Gênesis capítulo 6, versículo 4? Em primeiro lugar, a expressão filhos de Deus era usada bastante no Antigo Oriente Próximo para se referir a reis, nobres e aristocratas. Esses homens eram poderosos, famosos e eram também déspotas. Eles não consideravam o nome do Senhor, eles viviam apenas para satisfazer as suas vontades e para engrandecer o seu próprio reinado. Um fato interessante é que a palavra hebraica Elohim significa Deus ou deuses. E algumas versões bíblicas traduzem essa palavra como magistrados ou juízes, conforme as passagens que vão aparecer aqui embaixo. Em segundo lugar, a expressão filhas dos homens se refere às mulheres da época, que eram mulheres bonitas e bastante atraentes. E esses homens poderosos, os filhos de Deus, tomavam para si essas mulheres e se deitavam com elas. E lembre-se também, irmãos, que esses homens poderosos do passado eram também polígamos. Eles escolhiam as mulheres que eles queriam e se deitavam com elas. O próprio texto de Gênesis, no versículo 2, vai dizer isso para nós. Observe. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradavam. Então, observe o que nós temos aqui.
homens poderosos do passado tendo relação sexual com as mulheres mais belas da época, e o resultado dessa união sexual foram os gigantes. Mas atenção, irmãos, isso não tem nada a ver com estatura física. A Bíblia não diz que eles eram homens altos, a Bíblia diz que eles eram homens valentes ou poderosos. O substantivo hebraico nefilim deriva de um verbo hebraico que é o verbo nafal, que significa cair. A ideia é que esses homens poderosos iriam cair, ou seja, o próprio Deus haveria de derrubá-los por causa dos seus pecados. E de fato foi isso que aconteceu. A sequência de Gênesis mostra Deus enviando um dilúvio sobre a terra por causa dos pecados da humanidade. Então, o que esse texto está dizendo? O texto está dizendo que os homens poderosos do passado se deitaram com as mulheres mais belas da época e tiveram filhos com elas. E esses filhos também se tornaram homens poderosos, dando continuidade à tirania e perversidade dos seus pais. E assim, pessoal, eu encerro o vídeo de hoje deixando algumas aplicações práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, o perverso não dura para sempre. Uma pessoa pode viver achando que ela nunca será punida por Deus. Mas no tempo de Deus, o julgamento vai cair sobre ela. E em segundo lugar, os filhos acabam seguindo o mesmo caminho que os pais. Por isso, é muito importante instruir os filhos na verdade do Evangelho. Mas além de transmitir um bom ensino, os pais também devem transmitir um bom exemplo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, faça já a tua inscrição aqui no canal. Temos vídeos novos toda terça e toda sexta, às 6 horas da tarde. E deixe também um comentário aí embaixo. Dessas 3 interpretações que eu apresentei, qual você achou a mais coerente de todas? Quero ouvir vocês a respeito disso. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.